Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas compras de livros que eu fiz no mês de janeiro. Então foram as minhas últimas aquisições. Eu gosto de compartilhar os livros que eu adquiro, que eu compro aqui no canal, justamente para ficar como uma dica de leitura. Então eu não vou fazer análise dos livros, porque eu ainda não li, ainda não iniciei a leitura de nenhum deles, mas eu gostaria de já compartilhar porque eu acredito que são livros muito interessantes, são temas bem diferentes uns dos outros e fica como dica de leitura, caso alguém já queira procurar o livro, adquirir, enfim. Posteriormente eu vou fazer análise de cada um deles aqui no canal conforme eu for lendo. Então, eu comprei no mês de janeiro 4 livros. Então, gostaria de mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui. Olha que capa mais linda, gente. Viajante do Rio do Tempo. Eu confesso que quando vi esse livro no site da Editora do Conhecimento, o que me chamou a atenção mesmo foi a capa. Como vocês sabem, nós gostamos de falar sobre a capa dos livros, porque não é só uma capa, gente, envolve todo um trabalho gráfico, faz parte da composição do livro, analisar como a imagem da capa busca sintetizar o tema do livro. Então é uma coisa que nós gostamos de fazer aqui. Eu particularmente sou apaixonada por capas de livro, então não tem como não falar. E a capa desse livro é linda demais. Então esse livro aqui foi editado pela Editora do Conhecimento. Eu adquiri o livro no site da editora. Depois vou deixar aqui todos os livros com os respectivos sites da editora para aquisição, aqui na descrição do vídeo. Então esse livro é um romance psicografado. Ele foi psicografado pela médium Maria Luísa Vince e o autor espiritual é o Espírito Bianca. Então é um romance, ele é fininho, sabe? Eu acredito que pouco tempo dê para ler quando eu pegar o livro para fazer a leitura. Vou ler a sinopse para vocês. Quando o sofrimento nos chega e o rol das vicissitudes nos dá a impressão de sermos vítimas do destino, quem conhece a lei do karma às vezes se pergunta: o que é que eu fiz para merecer isso? E quem não gostaria de saber exatamente o porquê das amarguras do presente? E se alguém tivesse feito isso? Se alguém, vivendo próximo de nós, em pleno século XX, com os desafios e dramas comuns a grande parte da humanidade, em sua trajetória emocional na escola da Terra, tivesse, depois de diversas vivências de sofrimento, ido viajar no tempo e encontrar sua própria alma em diversas encarnações passadas, onde se encontravam as raízes dos dramas atuais. O Espírito Bianca, que dita a presente obra, fez exatamente isso. A cada uma das vivências difíceis, amargas e desafiantes de sua encarnação recente, foi-lhe permitido acessar vidas anteriores, por vezes muito antigas e em civilizações extintas, em cenários tão diversos como a Índia, Fenícia, Alexandria, o deserto da Idumeia, Escócia, Paris de séculos atrás. E a cada colheita, uma semeadura. Depois de experimentar o luto, a dor, a traição, a frustração amorosa, os desafios materiais, a separação, criar sozinha as filhas, experiências comuns a toda a humanidade, esse espírito traz ao leitor as elucidações que lhe permitirão entender em profundidade os mecanismos do destino e refletir as raízes que deverão explicar as suas próprias dificuldades existenciais do presente. Eu achei muito interessante essa sinopse, porque é um romance mediúnico, na qual um espírito narra uma experiência pessoal, que aconteceu com ela mesma. Mas eu achei muito interessante a abordagem, porque, pelo que está escrito aqui na sinopse, na última encarnação dela, a Bianca pôde acessar memórias de vidas passadas. Isso lhe foi permitido, aparentemente, para que ela compreendesse as
o motivo pelo qual ela passava por tantas amarguras na vida atual. E isso é muito interessante. Esse livro é um dos próximos que eu vou pegar para ler com certeza. O segundo livro que eu gostaria de mostrar para vocês fala de um tema que eu acho muito interessante, mas eu confesso que eu pouco sei a respeito. Então, justamente por isso, eu gostaria de saber mais informações. Eu procurei um livro que falasse sobre isso. É esse livro aqui, ó, Espíritos Elementais. A capa dele também é muito bonita. Ele foi ditado pelo espírito Paulino Garcia e foi psicografada pelo médium Carlos A. Bacelli. É um assunto que me desperta bastante curiosidade, então acredito que vai sanar muitas dúvidas que eu tenho a respeito e vai me ajudar a saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Ele faz, antes da sinopse, ele faz uma citação de uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre esse assunto. É bem interessante. É a pergunta 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que viveram encarnados, como nós? Aí, ao que o Espírito Verdade responde: que o serão ou que o foram. É um assunto que realmente não se tem muito material a respeito. Existem algumas coisas no Livro dos Espíritos. Eu já ouvi uma coisa aqui, outra ali, sobre espíritos elementais. Já vi esse tipo essa categoria de espírito sendo citada em outras obras, mas eu nunca tinha visto um livro que tivesse como proposta se aprofundar somente nesse tema. Então a sinopse diz o seguinte: os chamados espíritos elementais não são seres criados à parte no contexto da criação divina. Neles, o princípio espiritual, que segundo Leon Denis, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, cumpre extensa jornada rumo às cumeadas da evolução. Em a natureza, conforme nos ensinam os espíritos superiores, nada dá saltos, ou seja, tudo se submete à lei do progresso, transitando de uma condição para outra, cumprindo infinitos estágios que se interrelacionam. A passagem do princípio espiritual de um reino para outro não acontece de maneira abrupta e a revelia, sem que o natural espírito dê sequência a esse processo. Quem preside os elos que constituem a cadeia do aperfeiçoamento do ser seja atendido como base no determinismo e no esforço individual. Então, claro, eu preciso ler para me aprofundar no tema, mas já dá para perceber que a ideia principal é fazer uma análise da transição dos espíritos elementais entre os reinos até chegar ao reino nominal. Esse tema é muito interessante. Vai ser uma das minhas próximas leituras, com certeza. O outro livro que eu adquiri foi esse aqui, Corpos que Andam. Ele é psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é a mesma autora da série Patrícia, de Violetas na Janela, e ditado pelo espírito Antônio Carlos. Eu achei esse tema bastante interessante. Se não me engano, eu vi esse livro numa foto em algum perfil que eu sigo no Instagram. E eu achei bem interessante, porque eu vou ler, claro, e depois eu falo mais a respeito, mas eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, em algum momento da vida, fez essa brincadeira do copo. Hoje eu sei que, com certeza, isso não é algo indicado para ser feito. Mas eu vou ler primeiro, aí depois eu comento melhor num outro vídeo com vocês. Mas quando eu vi, eu falei, não, eu preciso comprar esse livro, porque eu preciso ler, eu preciso saber mais sobre isso. A capa dele também, claro, olha, muito, muito bonita. Você pode ver aquele... esse tabuleiro tem um nome que eu me esqueci agora, mas é aqueles tabuleiros, que utiliza para esse tipo de brincadeira, do copo, esse jogo do copo. Ele foi editado pela editora Petit. Eu adquiri no site da editora também. E eu vou ler a sinopse.
A brincadeira do copo é simples e inofensiva? Mas quem os movimenta? A ação do pensamento? Se você acredita de verdade que a resposta seja algo tão simples, a leitura desse livro mudará a sua opinião totalmente. Antônio Carlos, o autor espiritual deste livro, mostra-nos como uma aparente brincadeira, seja por meio de copos, pêndulos, compassos ou outros objetos, pode trazer resultados preocupantes. Foi o que aconteceu com Nelly. Sem saber da gravidade do jogo, ela acaba se envolvendo com entidades trevosas que quase a levam à loucura. Além desse tema ser fascinante, ele é também um alerta. Muitas dúvidas são aqui esclarecidas sobre o que há por trás da aparente brincadeira dos copos que andam. Vou ler esse livro e depois eu comento mais com vocês. Mas com certeza vai ser muito interessante. E o último livro que eu comprei é um livro que eu queria comprar há muito tempo, que é esse livro aqui, Projeto Contato. Ele foi escrito pela Mônica de Medeiros e pela Margarete Áquila. Quem acompanha o canal já deve saber, né, que nós gostamos muito do trabalho da Mônica. Nós acompanhamos sempre aqui no canal, e tanto eu quanto a Gislaine, as lives dela. Eu já fiz um curso também online, oferecido no site do Consolador. Enfim, eu gosto muito mesmo do trabalho delas. Eu acredito que essa visão que a Mônica e a Margarete trazem da espiritualidade é muito importante para desmistificar muitas coisas, né? Então, sou fã. Já li um outro livro da Mônica e faz tempo que eu queria comprar esse aqui. Comprei esse livro no site da Casa do Consolador. Não sei se existe para venda em outros lugares, mas uma dica é, se você se interessar por comprar esse livro, compre no site da Casa do Consolador, porque além de adquirir o livro, você vai ajudar com as obras sociais que a casa realiza, e que são muitas. É realmente um trabalho muito bonito. Então, esse livro, ele fala justamente da espiritualidade relacionada à ufologia. Então é um tema muito interessante, muito mesmo. Eu já assisti muitas coisas da Mônica, ela falando sobre esse tema, mas com certeza o livro deve ter muito mais informações. A capa, claro, muito bonita. Olha aqui, que linda. Trabalho gráfico muito bonito. A edição, eu acho que é uma edição do autor, viu? Acho que não é uma editora, pelo que eu tô vendo aqui. Não, a impressão gráfica Mona Lisa, eu acredito que seja uma edição das próprias autoras, né? Vou ler a sinopse para vocês. A busca de resposta para o fenômeno UFO nunca se encerrará enquanto não tivermos um contato oficial, definitivo e franco com as inteligências que estão por trás dele, que se acredita serem civilizações extraterrestres mais evoluídas e em processo de aproximação da Terra. Esse fenômeno, que nos acompanha há milênios e esteve presente em todas as fases de nossa história, tem deixado inúmeras evidências de sua materialidade. Sua incidência é crescente década após década, em uma indicação clara de que o tão aguardado encontro gradualmente se acerca. E enquanto não ocorre, as pessoas mais despertas para esta inequívoca realidade fazem o que devem fazer, se abastecem de informações sobre nossos visitantes, para quando chegar a hora de tê-los à nossa frente e iniciarmos a integração da nossa cultura com a deles, estejamos preparados. As autoras dessa obra se propõem a fazer exatamente isso com o leitor, dar-lhe subsídio para que não apenas conheça como esses emissários de tão desenvolvidas sociedades planetárias atuam em nosso meio, como também se preparar para o momento em que jamais voltaremos a estar sós no universo, fruto da maturidade alcançada pela nossa espécie. Esse livro aqui deve ser muito interessante. Em breve vou ler e conto para vocês. Então é isso, pessoal. Foram esses os livros que eu comprei no mês de janeiro. E
eu vou procurar fazer isso conforme eu for comprando os livros. Eu vou mostrando aqui pra vocês. E conforme eu for lendo, com certeza eu vou fazendo vídeos pra contar pra vocês como foi a leitura. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição os links das editoras pra quem se interessar possa fazer a aquisição, possa comprar. E quem tiver mais dicas de livros, pode deixar aqui na descrição. Nós estamos sempre em busca de novas indicações de livros, livros que possam agregar com o processo de despertar, que possam ajudar as pessoas a saber um pouquinho mais sobre a espiritualidade. Então, pessoal, até o próximo vídeo e tchau!